Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu sou Márcio Samezima, sou professor da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Esse vídeo eu faço por ocasião do nosso problema, da questão que a gente está enfrentando com a pandemia do coronavírus, o que tem nos obrigado a manter um distanciamento, manter um isolamento social, e por conta disso eu estou fazendo esse vídeo. Pela primeira vez eu faço um vídeo, por isso eu peço logo de antemão que, por gentileza, por favor, não reparem no amadorismo, na total falta de profissionalismo desse vídeo, ok? Esse vídeo tem o objetivo, então, de tentar suprir um pouquinho essa questão que nós estamos enfrentando, né, de uma falta de encontro na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, para que assim a gente possa ter aí pelo menos uma oportunidade de refletir a respeito dos livros de Juízes e de Ruth, que vai no outro vídeo, para que aí a gente possa ter até alguma oportunidade para discutir no grupo ou nos grupos que a gente tem no WhatsApp e também nas redes sociais, né? Então, quero convidar a você que me assiste para a gente então refletir um pouquinho a respeito, nesse vídeo, a respeito do livro de Juízes, ok? Pode dar aí o seu like, ok? Brincadeira, ok? Essa coisa de like é do youtuber, né? Mas enfim, se você quiser compartilhar o vídeo, se você achar que existe algum interesse em compartilhar esse vídeo, fiquem à vontade, ok? Falando a respeito do livro de Juízes, vejam que Juiz, que é o nome desse livro, apesar de nós falarmos a respeito, chamarmos os principais personagens desse livro de Juízes como juízes, eles não são os únicos juízes, ou melhor dizendo, juízes, eles não começaram a ter o seu ministério a partir aí da morte de Josué. Na verdade, Israel já teve juiz com Moisés. Vocês devem se lembrar que o povo, ele levava as suas causas perante Moisés. Então, quer dizer, na verdade, Israel tem juiz desde o Êxodo. Desde que o povo abandonou, desde que o povo saiu, né, do Egito, Israel já tem juiz, que no caso, como eu disse, era o próprio Moisés. Vocês devem se lembrar daquele episódio em que Jetro vai até Moisés e ele dá um conselho muito precioso para Moisés, né? Dizendo o seguinte: olha, Moisés, você não tem condições de atender todo esse povo, né? Todo mundo vem trazer as suas causas aí perante para que você resolva. Você não tem condições de fazer isso, você é um só, né? E aí, por conta disso, inclusive, Moisés nomeou auxiliares capazes de levar, né, de dividir esse encargo com ele. E Josué também não foi diferente. Josué também, como líder sucessor de Moisés, Josué também acabou levando à frente essa função de juiz, essa função de magistrado, né? Essa função de pacificar conflitos, que é exatamente
que é exatamente a função de um juiz, né? Só que o juiz, irmãos, amigos e amigas e irmãos e irmãs, os juízes, nessa época do livro que o livro retrata, eles não são simplesmente juízes. Assim como Josué também não foi simplesmente um juiz e Moisés também não foi simplesmente um juiz. Eles foram líderes e principalmente líderes até de guerra, né? Como a gente vai fazer um comentário rápido aqui, espero nesse vídeo aqui, não mais do que 30 minutos, que a gente possa ter um panorama geral desse livro, né? Então, Juízes conta a história de juízes, mas não somente como tais, como juízes, mas também como líderes espirituais, líderes também de guerra, como foi o caso de Gideão, né? Talvez Gideão seja um exemplo muito claro a respeito de alguém, de um juiz que efetivamente liderou o povo de Israel em uma guerra contra Midian. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre Gideão e os outros juízes também de uma forma bem sucinta, ok? Mas, enfim, qual é o grande tema de Juízes? Aliás, antes de falar do tema de Juízes, eu olho para o livro de Juízes e vejo assim, muito... sabe aquela coisa? Eu acho que toda família tem, né? A minha, a sua, de todo mundo tem na sua família aquela história que a gente prefere não falar muito, né? Aquela história que a gente prefere, olha, deixa essa história um pouquinho para lá, vamos esquecer um pouquinho, né? Porque afinal de contas é uma história tão complicada na nossa família, né? Então, muitas vezes aquela coisa de a gente querer nem se lembrar daquele fato, daqueles acontecimentos, né? E eu vejo a história de Juízes, irmãos, mais ou menos assim para Israel. A história de Juízes ela abrange um período extremamente conturbado na história de Israel, extremamente violento, extremamente, vamos dizer assim, triste. A gente nota acontecimentos assim que até nos custa entender, até nos faz assim pensar se realmente, aliás, não se realmente, mas como é que pôde o povo de Deus, né, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, chegar a esse ponto de praticar o que praticaram, né, de fazer o que fizeram. Mas enfim, falar de uma forma bem sucinta isso, né, dito isto, quero falar sobre o grande tema de Juízes, que realmente é mostrar esse tempo de transição entre a morte de Josué e a monarquia de Israel. Esse período de tempo, então, em que Israel ele ficou sob o comando, entre aspas, né, sob a liderança de algumas pessoas, de alguns homens e no caso uma mulher, né, esse período englobado por Juízes, então, ele vai ser então uma transição entre a morte de Josué, quando o povo tomou posse da promessa, né, da terra prometida, da promessa que Deus havia feito a Abraão e a sua descendência, ok? Até efetivamente quando a gente vai ver os acontecimentos que redundaram na instituição da monarquia em Israel, ok? E Juízes é um livro, então, como eu disse no início, é um livro que vai mostrar um período bastante
crítico na história de Israel, e é assim, é bastante claro, bastante patente e bastante verificável, um esquema, entre aspas, e no melhor sentido da palavra, um esquema que a gente pode chamar de esquema de 4 tempos, né? O que é esse esquema de 4 tempos? São 4 períodos bem distintos, digamos assim, de comportamento e de acontecimento num determinado período da história. Então, um primeiro tempo, digamos assim, é um período de fidelidade do povo. O povo, então, sob a liderança de um juiz, ele vive fiel àquilo que Deus deixou como sua vontade para o povo, né? Todas as diretrizes, né, que Deus deixou com Moisés e na lei, né? Enquanto o povo se mantinha fiel à lei do Senhor, sob a liderança de juízo, o povo vivia um período de paz e de prosperidade. Não só de prosperidade material, mas uma prosperidade em todos os sentidos, né? E quando a gente fala de prosperidade aqui, eu quero falar sempre nisso, né? Quando a gente falar de prosperidade, não quero falar de prosperidade material somente, quero falar de prosperidade em todos os sentidos, né? Em ter assim, o gozo espiritual, a paz em todos os sentidos, né? A paz tanto na questão de não haver guerras e também de ter assim todo o desenvolvimento como um todo, da nação como um todo, né? E aí, depois da morte desse juiz, e a gente vai para o segundo período, no segundo tempo, né? Esse juiz, o líder, né, que estava aí à frente do povo, quando esse juiz morria, o povo então acabava caindo ao longo do tempo, ele ia caindo na infidelidade e na idolatria. Então, o que marca o segundo período é exatamente a desobediência. O que leva ao terceiro período. Esse terceiro período é marcado pela opressão de nações inimigas. Então, quando o povo desobedecia à ordem do Senhor, o povo invariavelmente era oprimido por alguma nação estrangeira. E aqui quero dar um destaque específico, especial ao povo filisteu, que a partir aí desse livro de Juízes ele vai aparecer bastante, ele vai ter um destaque como inimigo do povo de Israel, inclusive depois com Davi, quando a gente vê aquele episódio com Golias. Golias era exatamente o que? Um filisteu, né? Então esse povo filisteu, ele surgiu como grande inimigo da nação de Israel, ok? Esse então é o terceiro tempo, a opressão de uma nação inimiga. E aí vem o quarto tempo, decorrente do terceiro tempo, desse terceiro período, né, em que o povo caía sob a opressão do inimigo por conta da infidelidade. Esse povo clamava a Deus no quarto período, né? O povo se arrependia, né? Se arrependia da sua desobediência, da sua idolatria, e clamava a Deus para que a ira de Deus, ela é expressa na opressão de uma nação inimiga, né? Ela pudesse ser afastada e que Deus então socorresse o povo para que o livrasse. E aí Deus então levantava um juiz, levantava um novo juiz, um novo líder, para que o povo então fosse liberto dessa opressão. Ok? Então, esses 4 tempos, eles são bem característicos aí, né, ao longo do livro de Juízes, ok? Quando a gente olha para a história dos juízes
e para a história do povo de Israel, ali nesse período, a gente vai ver esses 4 períodos bem distintos, esses 4 períodos bem demarcados aqui na história, ok? Aqui nos acontecimentos. Certo. O que então a gente tem basicamente como conteúdo do livro? Então, como a gente disse, né, vai contar a história dos juízes alguns juízes aqui. O que é interessante é que alguns juízes eles ganham um destaque grande, ganham um relato bastante rico com relação à sua vida, ao seu ministério, digamos assim, enquanto outros eles são basicamente citados ali de uma forma até um pouquinho sucinta, um pouco lacônica demais, mas enfim, essa é a forma como o livro de Juízes foi escrito. Por exemplo, quando a gente vê a história de Gideão, né, a gente vê vários capítulos aí, são 4 capítulos praticamente, né? Enquanto que, por exemplo, para falar de Otiniel, de Eude, de Sangar, são alguns versículos apenas, né? Mas isso não quer dizer, irmãos, e assim como a gente fala, quem assiste às nossas aulas, né, sempre talvez esteja até cansado de me ouvir falar disso, né? Porque quando a gente fala de profeta maior e profeta menor, a gente sempre diz o seguinte: olha, não é que os profetas têm diferentes importâncias, é que eles somente têm diferenças no tamanho da sua profecia, né? Isaías tem uma profecia muito extensa, enquanto que, por exemplo, Oséias tem uma profecia bem menor. Por isso que um é profeta maior, o outro é profeta menor. Não quer dizer que, por exemplo, os juízes eles tiveram importâncias diferentes, porque todos eles foram instrumentos de Deus, mas de alguma forma o historiador aqui o autor de Juízes, o autor humano de Juízes, que a gente não sabe quem é, resolveu dar um destaque para alguns deles, né? Por exemplo, como a gente falou de Gideão, de Sansão, de Débora, por que não Débora, né? E alguns outros, certo? E aí falando, né, sobre o esboço desse livro, não sei se a gente pode fazer assim um esboço em termos de temas, né? O que a gente pode fazer é um esboço em termos de juízes. Alguma coisa que a gente pode falar é de uma introdução no livro. O livro tem uma introdução quando, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5, mais ou menos, né, os israelitas, quando a gente vê os israelitas se estabelecendo em Canaã, né? Depois, no capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6, a gente tem aí uma síntese histórica do período dos juízes. É uma síntese muito sintética. Desculpem a redundância, mas é uma síntese daquilo que o livro de Juízes vai tratar, né? Que tem muito a ver com esse esquema de 4 tempos que a gente falou, ok? Depois, numa terceira parte, a gente vai ter aí alguns versículos, então, como a gente disse, né? Dedicados aí a 3 juízes: Otiniel, Eude e Sangar. Depois, no capítulo 4 e o capítulo 5, dedicados a uma juíza que se chama Débora. Débora é interessante, era uma juíza que julgava o povo, julgava a causa do povo debaixo de uma palmeira, né? Então são coisas assim que a gente vê interessantes na vida dos juízes, né? Que são retratadas aqui até mesmo para mostrar que pessoas falhas e pessoas, não estou dizendo que julgar debaixo de uma palmeira seja uma falha, longe disso, estou dizendo somente que são características distintas, são características até peculiares e interessantes, né? E que essas pessoas com essas características e com essas
com esses perfis, né, tão diferentes, né, eles foram instrumentos valiosos na mão do Senhor, né? Agora, falando de, até dentro disso que a gente está dizendo, a gente vai ver pessoas assim que você não imaginaria que poderia ser um instrumento de Deus, né? Que é o caso, por exemplo, de Jefté. Jefté cuja história está no capítulo 10, até o capítulo 12, mais ou menos. Esse Jefté era filho de uma prostituta. E esse Jefté, ele liderou um bando de malfeitores, de bandidos, né? E aí você diz, poxa, mas como é que pode alguém assim ser juiz, né? Um juiz de Israel? Pois é, ele foi. Para ver como realmente o Senhor, ele tem os seus planos, e os seus planos são totalmente fora do nosso quadro, da nossa caixinha, né? A gente às vezes quer colocar Deus num quadro, falar, não, o Senhor é assim, ele age dessa forma. Não, não, porque o Senhor, ele pode todas as coisas, e ele age inclusive nas nossas falhas, né? Eu acho que a história de Jefté, desculpa, eu acabei até pulando aqui alguns pontos aqui do conteúdo, né, para falar de Jefté, mas aí aproveitando para falar de Sansão também, que Sansão, eu acho que todo mundo conhece a história dele, que ele era um homem extremamente, digamos assim, despreocupado com o comportamento ético, com o comportamento daquilo que alguém como ele deveria seguir, mas enfim, ele foi um grande instrumento de Deus e inclusive ele mereceu uma menção em Hebreus como herói da fé. Enfim, isso nos dá um grande conforto, né, para pensar o seguinte: se eles puderam ser assim, né, e foram instrumentos de Deus mesmo assim, eu também posso ser. Você também pode. Qualquer um de nós pode ser, desde que minimamente possamos nos colocar a serviço de Deus, a serviço do Senhor, né, a serviço daquilo que Ele quer de nós. Mas desculpem, voltando aqui ao conteúdo. Depois então de Débora, no capítulo 4 e 5, a gente tem a história de Gideão e Abimeleque, nos capítulos aí 6 a 9. E é interessante a história de Gideão. Gideão, ele recrutou mais de 30 mil homens, né, para uma guerra, como uma guerra contra Midian, um grande exército que ele tinha que combater. E aí o que aconteceu? Ele, na verdade, ele foi com 300, porque Deus ele foi tirando assim, entre aspas, os covardes, né? E aí Gideão foi com 300 homens. Me lembra muito a história exatamente dos 300 de Esparta, né? É muito assim o número, né? E também assim a maneira como isso aconteceu é muito, eu acho que a ligação acaba sendo até automática. Mas enfim, Esparta não tem nada a ver com o que a gente está dizendo aqui, tá? Eu só estou falando a respeito dos 300, tá? Esparta não era temente a Deus, os espartanos não eram, mas Gideão sim. Gideão, ele foi na confiança do Senhor e não confiando na sua própria força, mas confiando na força do Senhor, que foi exatamente aquele que ganhou a guerra foi o Senhor. E ele foi isso que ficou bem claro aí para Gideão e todos que participaram da guerra. Ok? Depois a gente tem a história de Tola e Jair, outros juízes também que merecem uma pequena menção apenas, né, alguns versículos, né, no capítulo 10, né, são 5 versículos para esses dois juízes. Aí a gente tem a história de Jefté. Esse Jefté, inclusive, ele tem uma história triste no final da menção a ele, em que ele faz uma promessa meio irrefletida para Deus e aí ele teve que cumpri-la.
enfim, um voto, né? Tantas são as coisas que a gente poderia discutir aqui, a gente pode discutir numa aula presencial, mas enfim, são fatos aí interessantes a respeito desses juízes, ok? Depois a gente tem Ibsan, Elon e Abdon, são outros juízes que acabam não tendo grande espaço na história de juízes. E aí nos capítulos 13 a 16 a gente tem a história de Sansão, que é uma história muito conhecida, e que a gente tem aí talvez o juiz mais famoso por tudo que aconteceu e pela sua força e pela maneira que ele se comportou de uma forma muito, enfim, parece um super-herói, né? Eu acho que a gente vê aí esses filmes da Marvel, né? Essas coisas todas aí, talvez Sansão dê um pouquinho daria um pouquinho aí de uma história aí de um super-herói assim como eles, né? Mas nada disso, na verdade Sansão foi um juiz, um homem escolhido por Deus, mas que teve uma série de questões na sua vida que o levaram a ter um final de vida que ele não precisava ter tido, né? Desculpem, Sansão poderia ter tido um final de história muito mais, muito melhor, muito melhor. Mas enfim, pelo seu perfil, pelo seu jeito de ser, ele acabou tendo o final que ele teve, né? Eu estou fazendo uma síntese muito sintética, novamente sendo redundante, me perdoem, mas os irmãos, os amigos que estão aí acompanhando, fazendo a leitura da Bíblia em um ano, já devem ter lido essa semana que passou toda a história de Juízes, e também no domingo, que é hoje que eu estou fazendo essa gravação, leram os 4 capítulos de Ruth, que é o objeto de um outro vídeo, ok? Por isso que eu estou fazendo apenas uma síntese, né? Depois no capítulo 17 e 18 de Juízes, a gente tem não fala exatamente de um juiz, mas fala de um sacerdote chamado Mica, e uma questão que envolveu também os danitas ali. Desculpem eu não poder entrar em detalhes aqui, inclusive meu tempo já está quase acabando aqui, ok? Nos capítulos 17 e 18. E aí, por último, uma história mais triste que eu vejo no livro de Juízes é o episódio do levita e da sua concubina quando visitaram o território dos benjamitas, nos capítulos 19 até o capítulo 21. Esse episódio é um episódio tão triste que me lembra aquele episódio de Sodoma e Gomorra, né? Se vocês já leram, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas ali no capítulo 20, infelizmente a gente não vai conseguir ler aqui, desculpa, no capítulo 19, parece até que existe até uma transcrição daquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Quando os anjos foram até Ló, e aí os habitantes ali de Sodoma e Gomorra, eles quiseram abusar, né, daqueles anjos ali que apareceram em forma humana, né? E aqui no capítulo 19 também, a gente tem a mesma coisa, né? Quando a gente lê isso, fica até meio difícil a gente acreditar que isso aconteceu no meio do povo do Senhor, né? Falar
que isso aconteceu no meio de Israel, assim, a gente fica até um pouquinho perplexo. Mas enfim, aconteceu e foi uma grande tragédia em todos os sentidos, né? Esse acontecimento aqui que envolveu o levita e a sua concubina, ok? Bem, só para a gente finalizar então, né? Esse esquema de 4 tempos dos juízes, eles aconteceram ali, eles são muito notáveis ali no povo de Israel no período de juízes, mas eles trazem muita lição para nós, né? Afinal de contas, em qual desses 4 tempos eu e você estamos, né? Estamos no primeiro tempo, no primeiro período de fidelidade, um período que a gente vive uma paz espiritual e uma prosperidade em todos os sentidos. Não quero falar de prosperidade, da teologia da prosperidade, não tem nada a ver com isso. Prosperidade é a sua vida ser próspera, é muito mais do que você ter bens materiais, é muito mais do que isso. É você ter uma família feliz, é você ter assim, um bom testemunho, você ter pessoas à sua volta que te amam e te respeitam. Isso é muito mais prosperidade do que qualquer outro bem material que você possa ter. Será que a gente está nesse primeiro período, nesse primeiro tempo? Ou será que a gente já está indo para o segundo? É um período em que a gente esquece um pouquinho do Senhor, a gente começa a olhar para a esquerda, olhar para a direita, a gente se desvia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Será que a gente está assim? Será que a gente então já muito pior do que isso, né? Até muito pior, eu digo, em termos de consequências. Será que a gente já está vivendo um período de opressão do nosso inimigo, né? Do inimigo da nossa alma? Será que a gente já está sofrendo isso, né? Será que a gente já está sob a ira, né, do nosso Pai? Será que é isso que está nessa fase que a gente está? Espero que não, né? E muito menos, ou melhor, desculpem, ou será que a gente já está no quarto, né? Ou será que a gente já está naquele momento em que a opressão foi tanta, está tanta, e a gente assim ficou cego por tanto tempo, em que a gente assim se quase que desfalece e pede a proteção, quer dizer, pede o perdão do Senhor. Não que isso seja ruim, isso esteja errado, é muito certo, né? Que a gente se arrependa sempre, né? Das nossas falhas e dos nossos erros. Mas que a gente sempre fique, pelo menos tente ficar a maior parte do tempo no primeiro tempo, né? E se a gente for para qualquer um desses períodos, segundo, do terceiro, né? Que a gente vá logo para o quarto tempo para se arrepender, para voltar para o primeiro tempo, né? E o arrependimento ele não tem que ser somente por conta da opressão. O arrependimento tem que ser por conta de voltar a ter aquela comunhão, aquela amizade com o nosso Pai, né? Muito antes de a gente sofrer uma opressão, a gente já tem que voltar, já tem que se voltar ou voltar a ter amizade com o nosso Pai, para que a gente possa viver em paz e prosperidade, em paz espiritual, e ter prosperidade na nossa vida, e ter uma vida produtiva, uma vida frutífera, né? É isso que Deus quer de nós, que a gente se mantenha sempre no primeiro período, no primeiro tempo, ok? E eu quero fechar esse estudo falando do último versículo do livro de Juízes. O último versículo, capítulo 21, versículo 25, diz o seguinte: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vou lançar uma pergunta para você. Antes de lançar a pergunta, desculpe, deixa eu contextualizar. Provavelmente o autor humano do livro de Juízes era um grande entusiasta da monarquia, né? Aqui nas entrelinhas a gente vê a defesa que esse autor humano faz da monarquia, que assim
na verdade, esse autor ele defendia que Israel deveria ter um rei, né? Porque ele diz assim, olha, deixa nas entrelinhas o seguinte, olha, se houvesse um rei em Israel, né, não ia ser desse jeito que foi, não ia ser do jeito que a gente viu aqui, né, que eu contei ele falando, né, que eu contei aqui nesse livro, não ia ser desse jeito. Só que aí eu pergunto, Israel não tinha rei? Será que Israel não tinha rei? Claro que tinha. Claro que Israel sempre teve um rei. Nós temos um rei. Pode ser que Israel não tivesse um rei humano. Pode ser que o primeiro, obviamente, como a gente vai ver aqui em Samuel, em 1 Samuel, pode ser não. O primeiro rei humano de Israel foi Saul, mas Israel nunca deixou de ter um rei. O problema foi que o povo não o reconhecia, não o reconheceu como rei. O Senhor sempre foi rei, sempre reinou na história de Israel e na história do mundo. O problema é que o homem não o reconhece assim. Pena que isso aconteça. Pena que Israel não reconheceu o Senhor como rei, né? E isso tudo aconteceu, e todas essas tragédias aqui que a gente viu em Juízes, desculpem eu falar de uma forma tão negativa do livro, né? Mas é assim que eu leio, é assim que eu vejo o livro de Juízes, né? Claro que a gente não deve deixar de ler o livro de Juízes, porque isso na verdade é um grande ensinamento para nós, né? É um grande ensinamento de o que acontece quando a gente abandona o nosso Pai, né? E o que acontece quando a gente não observa o nosso Rei, né? E é isso. Israel sempre teve um rei, mas não era um rei humano, mas sempre teve esse rei. E cada um fazia o que achava mais reto, porque na verdade não reconhecia o rei de verdade. Que a gente não seja assim, que a gente saiba reconhecer o rei, que a gente saiba reconhecer o rei da nossa vida, que é o Senhor, né? Que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o rei da nossa vida, e que não saiamos fazendo aí o que acharmos mais reto, porque a gente sabe que o caminho do homem, né, se a gente fizer aquilo que achar mais reto, a gente vai se dar mal, com certeza se dá mal. É isso. Por favor, fique à vontade para você assistindo esse vídeo, né, postar suas considerações aí no grupo, ok? Pode ser aqui no YouTube mesmo, mas enfim, fiquem à vontade para fazer as suas considerações, aquilo que Deus falar com você, aquilo que do seu estudo você extrair desse livro de Juízes, que é um grande livro cheio de lições, mas é um livro violento, um livro cheio de acontecimentos bastante tristes. Ok? Até a próxima.